Fala galera, sejam bem-vindos ao RT Jus. Está começando o 15º episódio da Lei 11.101, que trata sobre a Lei de Falências. E hoje nós vamos dos artigos 154 até o artigo 167. E aí, tudo certo com vocês? E galera, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber a notificação, compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá, pegue sua água, seu café, seu chá, seu chocolate. Bora, galera. Seção 12 do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido. Artigo 154. Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. As contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão prestadas em autos apartados e que, ao final, serão pensados aos autos da falência. Parágrafo 2º. O juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entregues e que se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de aviso e realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará o Ministério Público para manifestar-se no prazo de 5 dias, findo o qual o administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público. Parágrafo 4º. Cumpridas as providências previstas nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, o juiz julgará as contas por sentença. Parágrafo 5º. A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades. Poderá determinar a indisponibilidade ou sequestro de bens e servirá como título executivo para a indenização da massa. Parágrafo 6º. Da sentença cabe apelação. Artigo 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 dias, indicando o valor do ativo e do produto da sua realização, o valor do passivo e ou dos pagamentos feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido. Artigo 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença e ordenará a intimação eletrônica às fazendas públicas federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento e determinará a baixa da falida no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Parágrafo único. A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá apelação. Artigo 158. Extingue as obrigações do falido. Inciso 1. O pagamento de todos os créditos. Inciso 2. O pagamento, após realizado todo o ativo, de mais de 25% dos créditos quirografários, facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir a referida porcentagem, que se para isso não tiver sido suficiente a integral liquidação do ativo. Inciso 3 e 4, revogados. Inciso 5. O decurso do prazo de 3 anos, contado da decretação da falência, ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para satisfação dos credores habilitados ou com pedido de reserva realizado. Inciso 6. O encerramento da falência nos termos dos artigos 114-A ou 156 desta lei. Artigo 159. Configurada qualquer das hipóteses do artigo 158 desta lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. Parágrafo 1º. A Secretaria do Juízo fará publicar imediatamente informação sobre a apresentação do requerimento a que se refere este artigo e, no prazo comum de 5 dias, qualquer credor, o administrador judicial e o Ministério Público poderão manifestar-se exclusivamente para apontar inconsistências formais e objetivas. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. Fim do prazo, o juiz, em 15 dias, proferirá sentença que declare extintas todas as obrigações do falido, inclusive as de natureza trabalhista. Parágrafo 4º. A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades informadas da decretação da falência. Parágrafo 5º. Da sentença cabe apelação.
Parágrafo 6º. Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência. Artigo 159-A. A sentença que declarar extintas as obrigações do falido, nos termos do artigo 159 desta lei, somente poderá ser rescindida por ação rescisória na forma prevista na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, a pedido de qualquer credor, caso se verifique que o falido tenha sonegado bens, direitos ou rendimentos de qualquer espécie anteriores à data do requerimento a que se refere o artigo 159 desta lei. Parágrafo único. O direito à rescisão de que trata o caput deste artigo extinguir-se-á no prazo de 2 anos, contado da data do trânsito em julgado da sentença de que trata o artigo 159 desta lei. Artigo 160. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos desta lei, o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência. Capítulo 6 da recuperação extrajudicial. Artigo 161. O devedor que preencher os requisitos do artigo 48 desta lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 1º. Estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto os créditos de natureza tributária e aqueles previstos no parágrafo 3º do artigo 49 e no inciso 2 do caput do artigo 86 desta lei, e a sujeição dos créditos de natureza trabalhista e por acidente de trabalho exige negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. Parágrafo 2º. O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos. Parágrafo 3º. O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 anos. Parágrafo 4º. O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações, execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 5º. Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos demais signatários. Parágrafo 6º. A sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial nos termos do Código de Processo Civil. Artigo 162. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contenha seus termos e condições, com as assinaturas dos credores que a ele aderiram. Artigo 163. O devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 1º. O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos previstos no artigo 83, incisos 2, 4, 5, 6 e 8 do caput desta lei, ou grupo de credores da mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento, e, uma vez homologado, obriga a todos os credores das espécies por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação. Parágrafo 2º. Não serão considerados para fins de apuração do percentual previsto no caput deste artigo os créditos não incluídos no plano de recuperação judicial, os quais não poderão ter seu valor ou condições originais de pagamento alteradas. Parágrafo 3º. Para fins exclusivos de apuração do percentual previsto no caput deste artigo, inciso 1, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data da assinatura do plano. E, inciso 2, não serão computados os créditos retidos pelas pessoas relacionadas no artigo 43 deste artigo. Parágrafo 4º. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou de sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Parágrafo 5º. Nos créditos em moeda estrangeira,
A variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 6º. Para a homologação do plano de que trata este artigo, além dos documentos previstos no caput do artigo 162 desta lei, o devedor deverá juntar: inciso 1, exposição da situação patrimonial do devedor; inciso 2, as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o pedido na forma do inciso 2 do caput do artigo 51 desta lei; e, inciso 3, os documentos que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir relação nominal completa dos credores, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o crédito dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. Parágrafo 7º. O pedido previsto no caput deste artigo poderá ser apresentado com comprovação da anuência de credores que representem pelo menos 1/3 de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos e com o compromisso de, no prazo improrrogável de 90 dias, contado da data do pedido, atingir o quórum previsto no caput deste artigo, por meio de adesão expressa, facultada a conversão do procedimento em recuperação judicial a pedido do devedor. Parágrafo 8º. Aplica-se a recuperação extrajudicial, desde o respectivo pedido, a suspensão de que trata o artigo 6º desta lei, exclusivamente em relação às espécies de crédito por ele abrangidas, e somente deverá ser ratificada pelo juiz se comprovado o quórum inicial exigido pelo parágrafo 7º deste artigo. Artigo 164. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, previsto nos artigos 162 e 163 desta lei, o juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com vistas a convocar os credores do devedor para apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e o prazo para impugnação. Parágrafo 2º. Os credores terão prazo de 30 dias, contado da publicação do edital, para impugnarem o plano, juntando a prova de seu crédito. Parágrafo 3º. Para opor-se, em sua manifestação, à homologação do plano, os credores somente poderão alegar: inciso 1, não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do artigo 163 desta lei; inciso 2, prática de qualquer dos atos previstos no inciso 3 do artigo 94 ou do artigo 130 desta lei, ou descumprimento de requisito previsto em lei. Inciso 3, descumprimento de qualquer outra exigência legal. Parágrafo 4º. Sendo apresentada impugnação, será aberto o prazo de 5 dias para que o devedor sobre ela se manifeste. Parágrafo 5º. Decorrido o prazo do parágrafo 4º deste artigo, os autos serão conclusos imediatamente ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá, no prazo de 5 dias, acerca do plano de recuperação extrajudicial, homologando-o por sentença, sem entender que não implica prática de atos previstos no artigo 130 desta lei e que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição. Parágrafo 6º. Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação dos credores que subscrevem o plano, a sua homologação será indeferida. Parágrafo 7º. Da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo. Parágrafo 8º. Na hipótese de não homologação do plano, o devedor poderá, cumpridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial. Artigo 165. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial. Parágrafo 1º. É lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, caso o plano seja posteriormente rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores signatários o direito de exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente pagos. Artigo 166.
Seu plano de recuperação extrajudicial homologado envolverá alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor. O juiz ordenará a sua realização, observado, no que couber, o disposto no artigo 142 desta lei. Artigo 167. O disposto neste capítulo não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores. Galera, é isso aí. Esse foi o 15º episódio da Lei 11.101, que trata sobre a Lei de Falências. E hoje nós somos os artigos 154 até o artigo 167. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos, bons estudos e até a próxima. Forte abraço. Tchau.